Vamos lá. Improbidade administrativa. Vamos começar com os julgados. Primeiro, STJ falou o seguinte: ainda que na fase de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa prevaleça o princípio do indúbio pro societate, o autor da ação deve indicar expressamente elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo na conduta do agente público, e, se for o caso, o dano causado ao erário, não bastando a mera indicação de ilegalidade do ato. Aqui vale a gente retroceder um pouquinho para você entender a lógica da ação de improbidade. Para quem entende de penal e processo penal é mais fácil isso daqui. Mas em procuradoria, geralmente a gente é semi-analfabeto em penal e processo penal, né? Então tem que fazer essa analogia explicando alguns aspectos. Seguinte, na ação penal, tá? Lá, que a gente estuda lá em processo penal, obedece-se uma lógica segundo a qual a petição inicial, tá? Ali, a notícia criminis, né? Ela deve ser recebida pelo juízo e nesse recebimento já há um juízo de adequação dessa medida judicial. Nesse juízo, o juiz já vai analisar se ele deve receber ou não aquela ação penal. Para isso, ele se vale do princípio do indúbio pro societate. Ou seja, se ele está em dúvida sobre os elementos alegados na inicial, ele já deve recebê-la. É o contrário do que ocorre no momento da sentença. Na sentença, vale o indúbio pro réu. Ou seja, se o juiz, na hora de sentenciar, olhou as provas e ficou na dúvida, ele deve absolver o réu. Essa é a regra, tá? Já na petição inicial, se ele olhou tudo que o Ministério Público juntou na petição inicial e ficou na dúvida, ele deve receber essa inicial no processo penal. No processo civil de improbidade administrativa, vale essa mesma regra, tá? Então, a ação de improbidade, ela tem esse duplo momento de julgamento. Primeiro, ela é recebida pelo juiz e ela já pode ser indeferida de plano e, em sendo recebida, depois ela será finalmente julgada na sentença. Na hora do recebimento, vale o princípio indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, tem que receber a inicial da ação de improbidade. Contudo, é dever de quem apresenta a ação de improbidade indicar expressamente elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo na conduta do agente público. Elemento subjetivo é a culpa ou dolo, tá? Só que aqui para improbidade a culpa foi excluída pela reforma, então esse elemento subjetivo para fins de improbidade é o dolo. Ou seja, em outras palavras, na petição inicial de improbidade, o autor da ação já tem que trazer elementos indicativos do dolo daquele que está sendo processado, tá? Não necessariamente ele deve provar cabalmente esse dolo. As provas podem ser constituídas no processo judicial, devem ser constituídas no processo judicial, com contraditória e ampla defesa. Mas a inicial já tem que apresentar indícios desse dolo. Lembrando que o autor, na ação de improbidade, pela lei é o Ministério Público, mas segundo a jurisprudência do STF é também o ente público, ou seja, a advocacia pública. Você que está assistindo aqui e quer se tornar procurador, possivelmente um dia você fará uma inicial de improbidade administrativa na condição de procurador do Estado, procurador do município, advogado da União. Nessa condição, quando você fizer essa petição inicial, você já lembra desse julgado e já fala, opa, eu tenho que indicar expressamente elementos que demonstrem o dolo do agente, ok? Não bastando a mera indicação de ilegalidade do ato. Por que não basta a indicação de ilegalidade do ato? Porque se bastasse a alegação de ilegalidade, nós teríamos responsabilidade objetiva, tá? A gente poderia falar assim, olha, o governador aqui vai responder por improbidade porque houve essa licitação ilegal durante o seu mandato. Isso não basta. O que o STF tem que falar, houve essa licitação ilegal.
e o governador agiu dolosamente ao assinar ao autorizar essa licitação, porque a gente percebe no documento tal, enfim, tem que fazer essa indicação expressa na inicial, beleza? Vamos lá. Mais um julgado do STJ. A petição inicial da ação de improbidade pode ser rejeitada tão somente quando não houver indícios mínimos da existência de ato de improbidade. Esse outro julgado aqui é interessante, que até parece que é o mesmo caso, mas não é, tá? Ele complementa. Veja, aqui nesse primeiro que a gente analisou, o STJ falou, olha, tem que indicar expressamente os elementos que demonstrem o dolo, tá? Já nesse outro falou, olha, é inicial também, só que ela pode ser rejeitada apenas quando não houver indícios mínimos da existência de ato de improbidade. Ou seja, se houver indícios mínimos, ainda que não fiquem efetivamente provados já na inicial, o juiz tem que receber essa inicial de improbidade. Ok? Lá. Mais um julgado, também do STJ. A vedação à solidariedade contida no artigo 17c, parágrafo 2º da Lei 8429, é aplicável quando individualizáveis os desígnios dos agentes ativos do ato ilícito. Mas, e essa parte em negrito aqui é bem importante, porque ela praticamente contradiz o que a lei fala, a gente vai chegar lá, não quando tenham todos eles participado em unidade de vontades no cometimento da improbidade, oportunidade em que se poderá atribuir a todos o dever de ressarcir integralmente os danos causados na forma do artigo 942 do Código Civil. Esse julgado aqui vale uma explicação, tá? Senão você vai ficar perdido. Vamos ver o que diz a lei, tá? E aí a gente explica. Olha só, o parágrafo 2º aqui do 17c. Na hipótese de litisconsórcio passivo, contextualizando, você está ali em uma ação de improbidade. O litisconsórcio passivo é o quê? Tem vários réus nessa ação de improbidade, tá? A condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. O que ocorria antes da reforma na lei de improbidade? Os juízes, o Ministério Público também, a Advocacia Pública também, enfim, quem estava fazendo a acusação e quem estava julgando, costumava colocar todos os réus no mesmo balaio e falava assim, olha, teve uma fraude na licitação, beleza. O cara que participou de um momento da fraude, o outro que participou da outra, de outro momento, o outro que participou organizando tudo em todos os momentos, todos eles respondem solidariamente pelo prejuízo. É isso que ocorria normalmente. Esse parágrafo 2º veio para parar com essa prática. Para falar, não, ó, você tem que individualizar a conduta e a responsabilização é só sobre a conduta exata que foi praticada, tá? Só que, com isso, a gente começou a ter muito réu que falava não. Então, não pode ter nenhum tipo de responsabilidade solidária. Então, se essa licitação, no fim das contas, causou um prejuízo de 1 milhão, a minha obrigação de ressarcir o erário não pode ser 1 milhão. A minha obrigação de ressarcir o erário tem que ser só sobre a pequena participação que eu tive ali. E aí, enfim, ficava nessa discussão. O que o STJ fez nesse julgado foi falar, olha, se todos os participantes tiverem participado em unidade de vontades no cometimento da improbidade, ou seja, se todo mundo, mesmo que com uma participação pequena, estavam imbuídos de fazer a mesma grande fraude, todos responderão solidariamente pelo prejuízo causado, tá? O que eu quero que você faça aqui? E eu sei que é difícil memorizar esses detalhes, mas às vezes salva a sua vida na hora da prova. Eu quero que você memorize a redação do parágrafo 2º, quando ele fala vedada qualquer solidariedade. Então, você vai pegar na sua mente e falar, olha, a lei de improbidade veda qualquer solidariedade. Ponto. Se vier assim, essa redação da sua prova está correto. Contudo, o STJ vai falar, olha, se todos agirem com unidade de vontades, haverá solidariedade sim. Então você tem que memorizar as duas coisas e tem que ler o que o enunciado da questão fala. Se o enunciado falar conforme a lei de improbidade, então sim,
é vedada qualquer solidariedade. Se o enunciado falar conforme entendimento do STJ, aí você vai lembrar que pode haver solidariedade se houver unidade de vontades. Se o enunciado não falar nada sobre ao que ele está se referindo, você vai com a redação da lei e fala que é vedada qualquer solidariedade. Beleza? Vamos seguir. Mais um julgado do STJ. As disposições da lei 14.230, para quem não sabe, essa é a lei que reformou a lei de improbidade, tá? É a lei de outubro de 2021 que a gente chama de reforma da lei de improbidade. São aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para os fins de adequação à atual redação dada à Lei 8429. Vamos lá, mais uma vez tem que explicar o tema maior, lembrando que improbidade administrativa nós temos 2 aulas inteiras no curso extensivo, são aproximadamente 95 páginas de conteúdo, 2 horas de aula, justamente porque é um tema grande e que você tem que estudar com muita riqueza de detalhes, tá? Então se, por exemplo, você está vendo aqui a aula agora, e está com dificuldade para lembrar o que é uma tutela provisória de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa, recomendo eu que você vá lá no curso extensivo e veja essa aula novamente, tá? Porque vale a pena, esse é um assunto importante, tá? Isso, claro, se você já for nosso aluno do extensivo do passaporte. Se não for, dia 14 é a sua oportunidade para se tornar. Mas vamos lá, vamos relembrar aqui o que é um pouco dessa indisponibilidade de bens, tá? Dentro da ação de improbidade, nós temos a possibilidade de concessão de algumas tutelas provisórias, tá? De medidas cautelares, tutelas provisórias, ou seja, de liminares que o juízo vai deferir. A indisponibilidade de bens é uma dessas possibilidades de tutela provisória. Na indisponibilidade de bens, o juiz vai restringir o patrimônio do réu. E ele vai falar, olha, réu, tem aqui uma ação de improbidade, tô vendo aqui que você é dono daquela fazenda, eu vou tornar aquela fazenda indisponível. Ou seja, o réu continua sendo dono da fazenda, só que ele não pode vender para ninguém enquanto está tramitando o processo. Antes da lei 14.230, tinha pouquíssimas regras na lei sobre essa indisponibilidade de bem. Então o juiz fazia isso com muito maior liberdade. E ele, inclusive, por várias vezes, os juízes, a pedido do Ministério Público e da Advocacia Pública, faziam a disponibilidade de bens sobre todo o patrimônio do réu. Para corrigir esse problema, para regulamentar a situação, a Lei 14.230 falou o seguinte, olha, parágrafo 3º do artigo 16. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Então veja que aqui nós já temos um requisito claro para a indisponibilidade de bens. Ou seja, tem que ter perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Na prática, tem que ter alguma demonstração que o réu ele pode se livrar desses bens para não ter patrimônio para ressarcir o erário. E continua no parágrafo 10 falando o seguinte, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Olha só pode haver indisponibilidade, agora conforme a Lei 14.230, para ressarcir o dano ao erário. Só, tá? Para eventual multa, não pode. Antigamente podia. Aí você pensa o seguinte, e uma indisponibilidade de bens que foi decretada em 2020, antes da reforma, ela continua valendo se ela foi decretada lá em 2020 para cobrir uma eventual multa civil? Segundo o STJ, não. Esse é o julgado aqui do STJ. O STJ falou, olha, essas disposições são aplicáveis aos processos em curso. Então, ainda que
tenha sido decretada a indisponibilidade lá atrás, nós temos que analisar essa indisponibilidade com as regras atuais para ver se ela permanece válida. Se ela não for válida, o juiz deve revogar essa indisponibilidade de bens. Ok? Lá. Próximo ponto, e esse aqui é um aspecto interessante, tá? Esse processo ele ocorre em segredo de justiça, então o informativo nem explicou que processo é, mas a gente já pode ver o conteúdo do julgado. E aí vai falar o seguinte, olha, a tentativa de ajuizar ação de improbidade com o objetivo exclusivo de declarar a existência de ato ímprobo praticado pelo beneficiário do acordo de colaboração premiada, sem imposição de sanções além daquelas previamente ajustadas, compromete a segurança jurídica, a previsibilidade do sistema e a eficiência das investigações, além de desestimular potenciais delatores, de maneira que o ajuizamento de ação declaratória nesses moldes não é compatível com a finalidade normativa da Lei 8429. Esse julgado é interessante também. Olha o que aconteceu. Determinado político, tá? Ele estava ali envolvido em uns escândalos de corrupção e tal, e fez uma delação premiada, tá? Político fazendo delação premiada é uma coisa que não falta no Brasil, né? Então, foi um caso qualquer desses. Beleza, fez a delação premiada e, na delação premiada, ele se livrou dos processos penais e também das ações por improbidade administrativa. E aí, para isso, ele foi lá, ressarciu o erário, pagou multa, enfim, cumpriu os requisitos da delação premiada que foram determinados pelo Ministério Público aqui, ok? O que acontece? Mesmo ele tendo feito a delação premiada para se livrar dos processos penais, tendo só reflexo nos processos de improbidade, o Ministério Público ajuizou uma ação por improbidade. Uma ação meramente declaratória. O Ministério Público não queria sancionar mais esse político, só queria ter uma declaração judicial de que ele é um agente ímprobo, de que ele cometeu o ato de improbidade. Os advogados desse réu apresentaram, recorreram, foram até o STJ e falaram não, pô, ele fez delação premiada, não tem por que apresentar ação de improbidade só para carimbar nele um título de condenado por improbidade. Não faz sentido. O STJ concordou com a defesa. O STJ falou, olha, declarar que houve um ato de improbidade não é uma finalidade da ação de improbidade. A finalidade da ação de improbidade é ressarcir o erário e aplicar sanções. Nesse caso, o ressarcimento ao erário e as sanções já foram equalizadas da colaboração premiada. Portanto, não se pode ajuizar ação de improbidade com fins meramente declaratórios. Beleza? Lá. Mais um julgado do STJ. A utilização conjunta da lei de improbidade e da lei anticorrupção para fundamentar uma mesma ação civil não configura por si só violação ao princípio do non bis in idem, tá? O que acontece? Nós temos o microsistema processual de defesa da probidade administrativa. Esse microsistema, ele inclui a lei de improbidade e a lei anticorrupção. Só que elas atuam em âmbitos distintos. A lei anticorrupção existe para punir as pessoas jurídicas. A lei de improbidade pune primordialmente as pessoas físicas, mas eventualmente as pessoas jurídicas também podem sofrer algumas punições. O que não pode ocorrer é uma mesma pessoa jurídica, por causa de um mesmo fato, ser condenada duas vezes, uma pela lei de improbidade e outra pela lei anticorrupção. Ter essa dupla punição em sentenças diferentes é que não pode, tá? E isso é vedado pela 8.429. O que o STJ falou aqui, olha, não pode ter duas punições, mas uma punição só, fundamentado nas duas leis, isso pode. Então, esse é o conteúdo do julgado. A sentença pode sim usar na fundamentação as duas normas. O que não pode é punir primeiro essa pessoa jurídica na lei de improbidade e depois, em outra sentença, punir na lei anticorrupção.
ok? Mais um julgado, mais um em segredo de justiça. A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública, previsto no artigo 17, parágrafo 16 da Lei de Improbidade, deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no parágrafo 17 do mesmo artigo. Quem já estudou improbidade administrativa depois da reforma, talvez se lembre disso, mas esse parágrafo 16, ele traz uma redação interessante para a gente. Ele fala o seguinte, olha, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ACP, Ação Civil Pública, regulada pela 7.347. Vale a pena criar um caso hipotético para você poder entender melhor essa hipótese aqui do parágrafo 16. Pensa o seguinte, há a possibilidade de contratação de agentes públicos temporários, tá? Então vamos lá, vamos contratar um agente público temporário. Só que existe regra para essa contratação de agente público temporário, especialmente o tempo dos contratos. E aí vamos lá, tempo de 2 anos por contrato. Agora você imagina que a administração pública contrata temporários, só que fica extrapolando esse prazo de 2 anos. Contrata por 2, 3, 4, 5 anos, tá? Nós estamos tendo aí uma burla aos concursos públicos? Estamos, tá? Era para fazer concurso, era para contratar efetivo, está contratando temporário. Agora, suponha que nesse caso específico não seja possível demonstrar o dolo de nenhum agente público. Nenhum agente público atuou de forma dolosa para que ocorresse essa situação ilegal. Contudo, a situação ilegal existe. E aí você imagina que o Ministério Público apresenta uma ação de improbidade administrativa em face do governador e do secretário de Educação. Imagine que sejam professores temporários, tá? Ali, ó, improbidade, governador, secretário de Educação. Quando chega na ação de improbidade, o juiz olha e fala, pô, não tem elemento subjetivo, não tem dolo do governador, não tem dolo do secretário. O que seria o normal? O normal seria o juiz extinguir a ação de improbidade. Esse parágrafo 16 fala não. Olha só, se nós temos uma ilegalidade, ainda que não seja improbidade, a gente converte essa ação de improbidade em uma ação civil pública para corrigir a ilegalidade. Não vai punir ninguém, porque deixou de ser uma ação de improbidade. Mas a gente vai corrigir a ilegalidade através dessa ACP, tá? E aí o parágrafo 17 fala, olha, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, cabe agravo de instrumento. Ponto. Essa é a situação toda. Como nós chegamos agora no julgado do STJ? A lei fala a qualquer momento. Quando a lei fala a qualquer momento, o que algumas pessoas interpretaram? Pode ser em qualquer fase, qualquer momento é qualquer momento, né? Então, pode ser, por exemplo, no tribunal. Já tem a sentença, quando o réu recorre dessa sentença, o tribunal olha e fala, pô, aqui não tem elemento subjetivo, então não é para condenar por improbidade, mas tem uma ilegalidade. Então o tribunal, em segunda instância, converteria essa ação de improbidade em uma ACP. O STJ falou não, não pode. Para fazer essa conversão, tem que ser no primeiro grau de jurisdição antes da sentença, tá? E aí você olha e fala, pô, mas a lei fala a qualquer momento. É que o STJ entende que quando falou aqui o magistrado, se referiu ao juiz de primeiro grau, tá? Até por estar no singular. E, segunda instância, é órgão colegiado. Então, só pode haver essa conversão em ACP no primeiro grau de jurisdição. Esse é o entendimento do STJ. Mais um julgado, improbidade ainda. Na multa civil prevista na lei
8429, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo. Esse julgado aqui é interessante, tá? Ele aplica para a improbidade algumas súmulas antigas do STJ que vale para ações civis em gerais, que tratam ali de atos ilícitos. Olha só, a multa, tá? Ela é prevista na Lei 8429 e ela tem uma base de cálculo definida na lei, ali nos artigos 9º, 10 e 11, que vai tratar dos atos de improbidade de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios administrativos. Quando nós temos um enriquecimento ilícito, a multa deve ser até ter como limite o valor do enriquecimento. Então, se um agente público de alguma forma ganhou 200 mil reais indevidos e isso gera uma ação por improbidade, a multa máxima para ele é de 200 mil. É isso, tá? O que o STJ falou aqui? Beleza, a multa máxima para ele é 200 mil. Mas a gente conta os juros e correção de quando a multa é fixada, de quando transita em julgado o processo ou de quando ocorreram os fatos. O STJ escolheu aqui a postura mais grave, né? É a que vai gerar ali a maior correção e o maior juros. Ou seja, de quando ocorreu o ato ímprobo, tá? Então, correção monetária e juros na ação de improbidade, especificamente quanto à multa civil, corre desde a ocorrência do ato ímprobo.